diminuir o preço. Né? Diminuir o preço, o tamanho, né, do preço, pelo menos. Bom, então eu vou para um tema central do nosso programa de hoje, que é a decisão. Bom, hoje teve um encontro, primeira notícia, né? O encontro do Lula com sindicalistas, né? Com um grupo reduzido de sindicalistas, são como têm sido os atos de um caráter demonstrativo, aí, reuniões que tem feito a campanha do Lula, como de resto a maioria da esquerda no último período. O Lula se reuniu aí com representantes das várias centrais sindicais, que na semana passada já tinham feito uma reunião, um chamado conclate, que nós já explicamos aqui, que não tem nada a ver com um verdadeiro congresso da classe trabalhadora, mas que foi basicamente um congresso, uma reunião, uma conferência das altas cúpulas das centrais sindicais, da CUT e daquelas demais entidades que se intitulam centrais sindicais, mesmo não sendo. Bom, o Lula hoje recebeu oficialmente o documento das centrais sindicais com o programa, né, cheio aí de generalidades aprovado aí pelos sindicalistas. Generalidades, vou explicar por quê. Porque num programa supostamente de entidades ligadas ao trabalhador, não tem nenhuma reivindicação efetiva, concreta. Né? Por exemplo, quando fala do salário, fala em política de valorização dos salários, que é uma coisa tão genérica que até o Bolsonaro, até o Temer, né, qualquer um está de acordo com isso daí. Quem seria contra a valorização efetiva dos salários? Né? Bem diferente daquilo que vem acontecendo no movimento operário, onde os trabalhadores têm apresentado reivindicações concretas. Né? O trabalhador, quando vai à greve, ele não vai pela valorização do salário, ele vai por X% de aumento, 20, 30, 10, 100, seja lá qual for, né, a política. Ele não vai defender um piso salarial melhor, ele vai lá, faz a greve por um piso salarial de tanto. Né? Por exemplo, como nada disso tem no documento dos sindicalistas. Né? O documento dos sindicalistas não fala de barrar as privatizações da Petrobras, dos Correios, não fala de cancelar as privatizações, né? Quer dizer, é um receituário de generalidades. Bom, aí no encontro, eu queria destacar aqui um ponto que, ao nosso ver, um profundo erro, né, da política que vem sendo adotada, e também é uma encenação. O Lula apresentou no encontro que o Alckmin vai coordenar o diálogo com o movimento sindical, né, a nova legislação, o debate em torno de uma nova legislação trabalhista, e o diálogo, suposto diálogo com empresários e dirigentes sindicais. Eu diria assim, conversar com empresários, o Alckmin sabe muito bem. Né? Ele foi sempre, durante vários anos, aí, quase 2 décadas, né, teve na cúpula do PSDB, do Tucanato, que comanda São Paulo, justamente a serviço da Fiesp e dos grandes empresários. E com essa turma, ele conversava, ele dialogava, né, com os banqueiros, com os grandes capitalistas. Bom, com os trabalhadores, né, a gente não conhece essa faceta do Alckmin, porque ela nunca existiu. Né? O poder de negócio... Está aí, ó, uma imagem da época do governo Alckmin. Alckmin sobre a greve dos professores. Todo ano é essa novela. Né? Para o Alckmin, a greve dos professores, que ele quase mata de fome, né? Porque nos 16 anos de governo do Alckmin, os professores ficaram sem reajuste por mais de 10 anos. Né? Sabe quantas vezes o Alckmin recebeu o sindicato dos professores? Nenhuma. Né? Nem quando o sindicato fez mais de 90 dias de greve, o Alckmin não recebeu, não dialogou. Né? O diálogo do Alckmin é na base da bomba, cacetete, né, e tiro e porrada, né, da PM, como nessas imagens que vocês estão vendo aí, de repressão a mobilizações estudantis. Né? Foi assim que o Alckmin dialogou, por exemplo, com os estudantes e com os professores, quando eles tiveram que ocupar as escolas de São Paulo para impedir que o Alckmin fechasse mais de 1000 escolas. Então, obviamente, dizer que o Alckmin vai dialogar com alguém é conversa para boi dormir. Né? É um discurso... pode valer como uma peça de campanha, né? Pode servir aí para tentar justificar, né? Se é que a gente pode considerar assim, uma política de propaganda do próprio Alckmin, né? Que teria passado aí de um neoliberal covarde agressor,
das mobilizações dos trabalhadores, né, que negocia com o cacetete da PM, para alguém que vai conversar. Provavelmente ele vai conversar aí com o Paulinho da Força Sindical, com os sindicalistas pelegos que agora fingem apoiar o Lula, porque todos eles, inclusive o Alckmin, estão precisando de apoio, né? A gente vem destacando aqui que eles não representam um apoio ao Lula, eles se apoiam no Lula, né? Eles são usando o Lula como uma bengala na qual eles procuram se apoiar para tentar sair da lama, do buraco em que eles se meteram, né? O Alckmin, por exemplo, que foi soterrado aí pela avalanche do Dória, que passou por cima do Alckmin que nem um trator. Então, obviamente que é uma encenação, né? É uma política sem pé nem cabeça, né? Nós já destacamos aqui, há um esforço do Lula de apresentar um Alckmin como um companheiro. O Alckmin não é companheiro de absolutamente ninguém. Deu para ver que ele não é companheiro nem do pessoal do PSDB, que ele abandonou o partido, né, quando ele foi derrotado, né? É um típico político burguês, né, que corre atrás dos seus próprios interesses e daqueles que contratam os seus serviços, né? Vamos ver nos próximos meses, ainda mais claramente, né, os interesses que o Alckmin está servindo. É bom lembrar que, só por último, que num dos principais pontos, mais uma vez reforçados pelo Lula hoje, que é o problema o PT ontem votou, nós vamos falar disso, a favor da revogação da reforma trabalhista, famigerada reforma do Temer. O Alckmin é totalmente contra essa política, né? Ele disse que é preciso rever um ou outro ponto, porque ele, como presidente do PSDB, golpista, apoiou a reforma trabalhista, que acabou, que destruiu a CLT no país. Ele e muitos pelegos da Força Sindical e de outras centrais inimigas dos trabalhadores, né, que defendem os interesses dos patrões. Então, obviamente, é uma encenação, né? É uma política Lula buscando aí agradar gregos e troianos, né? Pode ser que algum setor ele agrade com isso, né? Mas é mais enrolação, porque os empresários precisam ver também se os empresários vão querer conversar com o Alckmin, né? Uma vez que os empresários estão mais interessados em construir uma alternativa para derrotar o Lula. Só se for esse o teor da conversa, né? E os trabalhadores, né, vão ver se vão querer conversar com o Alckmin na medida que Alckmin é contra as suas reivindicações. Eu acho que os trabalhadores vão preferir falar diretamente com Lula, né? Porque nesse caso aqui, o Alckmin não é um bom intermediário, né, entre as reivindicações populares dos trabalhadores, daqueles que lutam, né, e o ex-presidente Lula, um representante dos seus interesses e que, por isso, tem seu apoio. Bom, eu devolvo para